Bom, pessoas, então o tema que nós trataremos na nossa aula é sobre o Império Azteca. Isso vai ser uma aula bem breve, alguns poucos minutos, só resgatando os pontos principais, então vamos lá. Mesoamérica é o termo que se usa para englobar esses povos e culturas os quais habitavam essa região da América Central. Compreendia o sul do México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Belize, enfim, esses países. Como eu disse antes, eles tinham realmente uma parte tecnológica bem avançada, se for comparar com outros povos das Américas. Eles construíram grandes pirâmides usando pedras que eram perfeitamente encaixadas, né, com uma precisão que para a tecnologia que eles tinham acesso era algo realmente impressionante. Tinham um calendário, eles utilizavam uma escrita pictoglífica, que combinava alguns elementos pictóricos e glíficos, sendo pictóricos, que seriam cenas figuradas, e glíficos, que seriam símbolos ou desenhos. E isso lembrando que a maior parte das Américas eram povos ágrafos, letrados, ou seja, povos que não tinham desenvolvido um sistema de escrita para poder registrar o conhecimento deles. E isso é uma coisa muito importante na história aqui. A ciência só é possível por causa da área de história, porque é a área de história que cataloga a informação. Então é uma coisa muito importante para qualquer civilização que ela tenha um sistema de escrita. E os astecas tinham isso. O termo asteca então significa gente de Aztlán. Esse termo também era utilizado para definir diversos povos que habitavam a região, os quais os mexicas se destacam sendo os fundadores de Tenochtitlan. Tenochtitlan, no caso, seria a capital asteca, a qual hoje se chama Cidade do México, que a Cidade do México foi construída onde era Tenochtitlan. E vocês veem justamente mexicas e México. O México, por mais que ele tenha tido uma cultura europeia católica, eles ainda preservam alguns símbolos, alguma herança cultural dos astecas, o que é uma coisa bem interessante. O próprio nome México, né, se refere aos mexicas. E vocês podem ver a bandeira do México. Vocês vão ver que o brasão de armas do México tem relação direta com a fundação de Tenochtitlan. É muito comum na história antiga as crenças religiosas se juntarem com a história, uma coisa está entrelaçada com outra. Às vezes é um pouco difícil da parte do historiador realmente saber o que era a mitologia, o que realmente aconteceu. Isso se aplica em praticamente todas as sociedades importantes, mas é algo sempre relacionado com a espiritualidade, com a religião, e com os astecas. Essa questão da fundação, do surgimento do povo deles também tinha essa relação com a religião. Então, segundo a lenda asteca, o deus Huitzilopochtli, ele prometeu conduzir o povo da região de Aztlán para um lugar mais ao sul. E esse lugar do qual seria a nova moradia deles foi profetizado pelo sacerdote desse deus com nome impronunciável, de que eles descobririam base uma seria uma ilha rochosa da qual iria se avistar uma águia pousada num cacto com uma serpente na boca. Como eu disse, a gente não tem muito como saber o que é mitologia, o que realmente aconteceu. Mas essa foi a profecia, e naquele lugar eles deveriam erguer um templo e construir a cidade. E justamente, vocês podem observar como está na tela, a bandeira mexicana atual, o brasão de armas é justamente relacionado com esse mito. Então, em torno de 1325, os astecas, eles, depois de anos de peregrinação, eles finalmente chegaram a essa ilhota do Lago Texcoco. Eles construíram o primeiro templo de bambu, qual foi o núcleo inicial da cidade, que foi sendo expandida gradualmente. Isso era no meio de um lago, uma região pantanosa, que acaba por mostrar realmente que esse povo tinha uma noção de engenharia muito avançada. Obras que eles fizeram eram muito avançadas para a época. E quando a gente imagina povos com uma arquitetura muito avançada, a gente pensa nos gregos, romanos, egípcios, povos do norte da África, da Ásia, mas os astecas tinham alguns tipos de construção bem impressionantes. E uma coisa da qual faz a tecnologia asteca ser uma coisa bem avançada, porque eles não tinham animais. Por exemplo, o Velho Mundo tinha os cavalos, bois, que eles usavam para carregar as coisas, e eles não tinham muitos animais domesticados, os astecas. Esse é o principal. A falta de animais domesticáveis é um dos principais fatores pelos ameríndios terem uma tecnologia inferior dos europeus. E por causa das inundações periódicas, eles construíam barragens, diques para controlar o nível da água, e eles precisavam criar métodos de trazer água potável para a população. E construindo arquedutos. Você se lembra, na Roma Antiga eles tinham bem conhecido arquedutos. Eles desenvolveram essa tecnologia completamente isolados da Europa. Porque a água do lago Texcoco era salgada, não era para consumo, portanto. E aqui é bem interessante, vocês conseguem ver uma ilustração aqui. Para a produção agrícola, eles construíram uma espécie de terraços
no lago. Eles são chamados chinampa, que eram canteiros flutuantes onde eram cultivados flores de hortaliças, qual tinha uma abundância muito grande de água, obviamente, uma técnica bem avançada. E uma coisa da qual as pessoas não sabem, por exemplo, é que muitas plantas, muitos alimentos foram trazidos da Europa para as Américas e muitos foram trazidos das Américas para a Europa. Por exemplo, antes da chegada dos europeus aqui, não se tinha tomate na Europa. Tomate é uma planta americana, justamente do continente americano. Os astecas então consumiam abóbora, cacau, abacaxi, pimenta, mamão, feijão, milho, batata, etc. Nós sabemos que as primeiras sociedades agrícolas então foram cerca de 10 mil anos atrás, e o milho já era cultivado no México há mais de 6 mil anos e se difundiu pelo continente da América Central e do Sul. Posteriormente foi levado pelos espanhóis com tomate, batata, devido a essas plantas serem muito facilmente adaptáveis. O cacau também era um alimento muito importante e o cacau veio, como qualquer um sabe aqui, ser utilizado para a produção do chocolate, que os espanhóis consideraram muito amargo o cacau e começaram a misturar com açúcar, baunilha, canela, leite, e isso deu origem ao chocolate que conhecemos hoje. A sociedade asteca também era uma sociedade muito hierárquica e militarista, da qual a expansão militar era, assim como todas as outras grandes civilizações antigas, era uma coisa muito importante para eles. Tendo a população dessas comunidades a condição de agricultor e soldado. Pagavam os impostos, tributos ao imperador e aos sacerdotes, dando parte do que eles produziam, lutando em guerras ou prestação de serviço com construção. Realizando incursões com soldados aos povos vizinhos e submetendo eles ao pagamento de tributos. Contribuiu para a criação do grande império. Nós temos uma fonte muito interessante sobre os astecas, que é o Códice de Mendonça, um conjunto de escritos feitos por escribas astecas e de outros povos da região que durante e depois da conquista espanhola. Porque antes da chegada dos espanhóis, os registros eram feitos apenas com imagens. Os espanhóis começaram a adicionar textos em espanhol para complementar, então. Também temos em relação à educação asteca, vindo justamente dos relatos do Código de Mendonça, e era uma educação muito prática e rígida, sendo os meninos e meninas recebendo uma educação diferenciada relacionada com os papéis de gênero na sociedade asteca. As meninas até os 7 anos aprendiam a carregar madeira, acompanhar o pai no mercado, pescar, dirigir barcos, e a partir dos 15 anos, os jovens poderiam escolher 2 centros de ensino, Calmeac ou Teopocai, sendo o Calmeac uma espécie de templo dirigido por sacerdotes, da qual geralmente atendia altos funcionários do Estado. Teopocai educava pessoas para trabalhar no comércio, postos menos elevados. A educação das meninas, até os 14 anos, dava algodão, varriam a casa, moiam milho e aprendiam a manejar totalmente o tear, atividade que exigia prática e habilidade. Já em relação à religião, os astecas eram um povo politeísta, que construíam templos para os diversos deuses que eles geralmente representavam algum fenômeno natural, como o deus da chuva, trovão, do vento, da escrita, das artes, espaço de destaque. Enfim, nós temos um pouco sobre a cultura material, né? Em relação, por exemplo, aos calendários eles tinham um calendário sagrado e outro solar. No solar, que era dividido em 360 dias, cada um que era representado por um símbolo, né? Crocodilo, vento, casa, lagarto, etc. Havia 5 dias especiais aos sacrifícios, totalizando os 365 dias. O calendário sagrado era composto só por 260 dias. Às vezes até gera uma concepção meio errada de que os índios eram sempre vítimas dos europeus, quando na verdade os astecas eram um povo bem cruel. Bom, pessoas, então essa foi a minha aula sobre o povo asteca. Espero que tenham gostado. Até mais.